Bom dia. Não há necessidade de eu falar com vocês, ou seja, não há necessidade de eu relacionar o que tem acontecido no nosso planeta no dia a dia, porque eu tenho a certeza que os senhores estão acompanhando a cada momento. Isso significa dizer que, diante dessa situação, as notícias estão informando. Então, não há necessidade de ficar descrevendo os acontecimentos para pessoas que já estão informadas. Agora, só para ficar em nossa mente bem harmonioso com o que nós vamos nos expressar, a cada momento você está ouvindo falar de cheias, a cada momento você está ouvindo falar de enchentes, de seca, de queimadas, de tsunami, de guerras. Poderíamos fazer menção de, muitas coisas nesse sentido, que está assolando, que está acabando com a humanidade. Está acabando, na verdade, não é com a humanidade, é com o planeta. Está havendo um desequilíbrio muito grande. E nós chegamos à conclusão que, na verdade, isto é uma catástrofe. É uma situação dolorosa, é uma calamidade. Agora, a notícia triste que eu tenho para dar para você é que, infelizmente, diante de toda essa situação, o ser humano é que é responsável. Esse é o quadro. O triste é que o homem que é responsável por tudo isso. É doloroso, mas essa é uma verdade. Vamos começar pensando o seguinte: às margens dos rios se constrói as suas casinhas. E depois não querem que nenhuma cheia, as casas são levadas. As árvores são removidas e não querem que venha depois uma seca. Não querem que a estabilidade das margens do rio seja respeitada. Não respeita e depois querem que o rio respeita. Eu estive vendo um pensamento que diz, como se fosse uma poesia, falava assim: as águas dizendo, eu quero simplesmente passar. Vocês estão me impedindo de passar. Eu preciso passar. Então, essa é a situação. Agora, você pode olhar nos mais variados ângulos e você vai concluir que a situação é assim. Infelizmente, o ser humano é que causa o desequilíbrio e depois sofre as consequências, uns condenando os outros e até muitos querendo, quase como se fosse, condenar a Deus. Esta é, dentre todas, a mais difícil. Se a gente for dar uma olhadinha, se a gente der uma olhadinha no que nós encontramos no livro de Levíticos, no capítulo 25, nos primeiros versos, diz que a terra precisa de descanso. Que durante, pelo menos a orientação da Bíblia Sagrada, para quem acredita, infelizmente muitos não acreditam, que durante 6 anos deveríamos cultivar a terra e depois dar o descanso durante o período de 1 ano para ela se refazer. Mas o que tem acontecido é completamente o contrário. Quando termina um período de safra, já passa o trator, já coloca adubo, já planta de novo e vão explorando nesse sentido. E aí a situação torna desequilibrada, não tem como. Sem considerar os muitos venenos. Eu estive conversando com um senhor da área da agricultura e, por incrível que pareça, parece quase exagero, mas durante uns 30 minutos que nós conversamos, ele falou no mínimo 50 vezes sobre veneno. E assim está. Coloca o veneno para o mato não nascer. E esquece que esse mato seria o adubo da própria terra, o fertilizante da própria terra. Mas demora, mas sai bem feito. Demora no começo, porque ela está tão explorada que não aguenta. Mas depois de ela se recompor, ela vai trabalhar, ela vai dar qualidade do produto. Se bem que a nossa preocupação agora não é falar sobre isso. Vamos ver o que nós encontramos
nos escritos sagrados a respeito, o que nós encontramos sobre essas catástrofes, essa calamidade, esse desequilíbrio, essa onda de violência, toda essa situação. Verifiquem que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo falando. E é o que nós vamos dar uma olhadinha a partir desse momento. Eu penso que vai ser muito importante. Verifiquem comigo. Primeiro, antes de lermos o texto, o homem causa os problemas e depois pede. Vamos orar para Deus tirar essa enchente, essas queimadas desequilibradas, para nos ajudar, essa onda de, entendeu? Que você vê tantas enfermidades, tanta peste, que Deus tire, que Deus tire. O homem cria e quer que Deus tira. Na verdade, o que nós temos que entender no momento é que é muito importante para a gente, que Deus já sabia que a gente ia fazer isso. E Ele já deixou até estas coisas, deixou que acontecesse com o propósito de nos advertir. Isso seria um sinal de que Ele ia resolver depois, no tempo certo e definitivo. Vamos dar uma olhadinha? No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, verso 3 em diante, nos diz o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá? Então, agora nós vamos ver o fim do mundo, o sinal. Que na verdade não é o fim do mundo, é o fim do desequilíbrio, o fim das catástrofes, o fim dessa violência, o fim dessa carência, o fim desta situação dramática, para um estágio melhor, que a própria Bíblia Sagrada ensina. Ele diz o seguinte: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira palavra que ele dá de orientação: cuidado para não ser enganado. Meus queridos, muito cuidado para não ser enganado. A advertência do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele diz o porquê. Porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por certo, você já deve ter assistido na televisão, em algum lugar, já deve ter ouvido alguém falar: olha, apareceu um homem em tal lugar dizendo que era o Cristo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Então, para você ter uma ideia, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. De guerras, rumores de guerra, é o que nós estamos ouvindo a cada instante. Agora, a onda agora é a Rússia, é a Ucrânia, entendeu? É o que nós estamos vendo. Mas muitas outras estão acontecendo que a gente não está nem percebendo, não está nem acompanhando, que essa é que está chamando atenção. E no dia a dia você percebe que está acontecendo. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Está notando? Estes acontecimentos? O que eu estou lendo aqui estou simplesmente lendo uma coisa que não existe, ou você está vendo isso aí? Estou vendo há muito tempo. Isso Não, se está vendo há muito tempo, é melhor que você está sabendo que há muito tempo está sendo advertido. Diz mais o seguinte: mas todas essas coisas são princípios das dores. Isso significa dizer que vai apertar mais ainda, vai vir coisa pior ainda. Então, esse é um ponto importante que nós devemos considerar. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. A fidelidade a Deus vai levar pessoas a sofrer mais ainda.
Ah, então não compensa servir a Deus? Não, ainda é lucro. Melhor é sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. Porque sem Deus, sem esperança, sem alternativa. Mas com Deus, pelo menos você vai encontrar uma coisa. Depois a recompensa. E a recompensa é que é o bom, que é a recompensa eterna. Esse é o fator que nós não podemos deixar de considerar. Verso 11 nos diz: e surgiram muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Está notando? Olha aonde nós chegamos. Falsos profetas enganando a muitos. E você não tem ouvido por aí os profetas, os homens fazendo as suas proclamações, as suas curas miraculosas? Mas a cura não é boa? Depende. Porque eu crio o problema à minha saúde e agora vou querer ser curado? Essa cura talvez, não sei de onde está vindo. Mas pelo que eu entendo, o que eu tenho que fazer é resolver o meu problema e a doença vai desaparecer. Vamos lá. Continua no verso 12 dizendo o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma outra tradução que diz que o amor de quase todos esfriará. Aqui está dizendo o amor de muitos. A sensibilidade, a gente vê a pessoa sofrendo e continua aí como se nada tivesse acontecendo. Às vezes um pede uma ajuda, Deus te ajude, mas ele mesmo não quer ser o instrumento de Deus para que aquela pessoa seja ajudada, para que aquela pessoa seja abençoada. Essa é uma situação também que nos preocupa, embora muitas vezes as pessoas também abusam, poderiam estar tentando fazer alguma coisa para serem ajudadas. Então pensem nisso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, que bonito! Em meio a tudo isso, a perseverança até o fim para ser salvo. Agora ele fecha essa série de admoestação, de exortação, de advertência, de aconselhamento quanto à aproximação do fim nas seguintes palavras: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você observa que ele está dando esta série de sinais da aproximação do fim das dores, do fim das calamidades, do fim do sofrimento, do fim do pecado, que é a causa de tudo isso. Agora, depois desta relação, se nós dermos uma olhadinha mais adiante, no verso 21, também do Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar, no verso 21, ele vai nos dar uma boa advertência, e que eu tenho comigo que vai valer a pena você acompanhar. Pega estes textos, dê uma conferida, olha o que eu estou dizendo, assista de novo o que eu estou dizendo, para poder ver se você entendeu, se está correto o que está sendo dito. E diz o seguinte, capítulo 24, verso de 21 em diante. Nós vamos pegar do 21 até o 24 as seguintes palavras: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Grande aflição. Gente, eu não estou criando um alarmismo, eu estou advertindo, porque a calamidade, as dores, a perseguição vai vir. Mas entenda uma coisa, se você estiver preparado para quando ela vir, você supera. E Deus promete, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vai vir coisas piores, mas por um outro lado, se você entender e tomar a posição correta, vai ser útil, vai ser bom. Esse é o ponto que nós devemos colocar em nossa mente. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Então você nota que mesmo em meio a toda essa situação, Deus tem um carinho especial pelos que se dispõem a fazer a sua vontade. Ele também tem pelos outros, mas os outros é que estão rejeitando. Não é que ele é ruim, só quer os... Não, ele quer todos, mas os demais não estão aceitando as orientações, a submissão aos conselhos. Esse é um ponto que nós temos que levar em consideração. Agora, no verso 23 diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, para que, se possível, enganasse até os escolhidos. Por isso que Jesus disse lá no começo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque o negócio vai ser sério. Esse é o ponto que nós temos que considerar. Vai ser dramático, mas vai valer a pena a recompensa. Depois da luta é que vem a coroa. Uma vitória sem luta é uma vitória sem glória. Não esqueça desse pensamento. Então, vamos considerar estes ensinamentos. Vamos aproveitar essas palavras de orientação e de aconselhamento. Não perder a oportunidade. Jesus, Deus, nos deu a graça de termos esse ensinamento. E nós precisamos de aproveitar. Esse é um ponto que nós temos que ter em mente. Vai vir. Não tem como escapar. Você vai ver daqui a pouco. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, que não tem como escapar. Agora, nós vamos prosseguir. Nós encontramos no verso 27, vai ter uma palavrazinha também interessante, que nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, referindo a Jesus. Você vê o relâmpago. Tem como se esconder do relâmpago? Você pode estar... Você sente. Você fecha o olho e você percebe. Você está dentro de casa, você percebe. Então, não tem como se esconder. E Jesus deixou um negócio claro para não ter desculpa. Isso é importante para nós. Não podemos ter desculpa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que vai vir, sabemos que não tem como fugir, sabemos que não tem como escapar, e sabemos que é para o bem, que é para o melhor. Então, vamos aproveitar a oportunidade e nos preparar. Esse é o fator que vem à nossa mão. Agora, ele vai começar apresentando uma parábola. Ele vai dizer da parábola da figueira, do verso 32 em diante. Você observa, dali a pouco começa a surgir os brotinhos da figueira, e aí você vê, olha, já está chegando agora o verão. As folhas estão surgindo, as flores estão aparecendo. Você entende disso? E ele está dizendo, dessa mesma forma, vai ser a vinda do Filho do Homem. Você não entende disso aqui? Então todos esses sinais aqui é para dizer que está chegando o dia. Esse é o passo que nós temos que levar em consideração. Observe o seguinte, aí ele vem fazendo menção até o verso 39, nós vamos ver o verso 38, ele vai mostrar aqui como foram nos dias de Noé. Como foram nos dias de Noé? Como foram? É a pergunta. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, viviam normal, produzia, plantava, colhia, tudo bonitinho. Mas, quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada, acabou. Assim vai ser também. Então, você está recebendo a orientação, você está recebendo o conselho agora. É para isso. Eu li e entendi. E por isso que eu mudei o meu programa, o meu padrão, os meus objetivos. Porque eu sei que a recompensa vai vir. E que eu tenho que estar preparado. A gente
precisa entender que não tem como escapar, mas é para o bem. E é por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade. Agora, nós encontramos no verso 42, nesta série de ensinamentos, uma parte também que é importante para a gente. Aqui diz assim, verso 42 do Evangelho de São Mateus, nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que ele deixou alguns sinais, ele deixou uma pista que abre a minha mente e me condiciona a encontrar segurança. Esse é o segredo. Então, essas coisas que as pessoas estão até orando para tirar, se desaparecessem, duas coisas iam acontecer. Primeiro, o comodismo. Está tudo bom, vamos viver nessa terra eternamente. Só que com 80, 90 anos morre e vai embora. Acabou. E a outra coisa, não sentiria a necessidade de sair daqui. Não esqueça do ensinamento, da experiência prática do povo de Israel no Egito, que estavam vivendo como escravos. À medida que Moisés anunciou a saída do povo, as coisas começaram a apertar. E o faraó começou a dar aperto à situação em suas tarefas, em suas responsabilidades, em suas atividades. Ficou tão difícil que eles já não aguentavam viver no Egito. E quando chegaram lá no deserto, em caminho à terra prometida, nem chegaram à terra prometida, sentiram saudade do Egito. Saudade de quê? Do chicote, dos capataz, dos feitores. É isso que eles estavam sentindo saudade. Esqueceram que logo na frente tinha uma promessa maravilhosa de uma terra prometida. Então, o que nós temos que entender, que quando o seu carro, quando você está viajando de carro, se você percebe a lâmpadazinha do painel acendendo, está aquecendo. Você vai desligar a lâmpada, vai tirar a lâmpada, não, está acendendo a lâmpada, vou desligar a lâmpada. Não, ao contrário, você vai obedecer o que a lâmpada está dizendo, está aquecendo, eu tenho que parar o carro, tenho que dar uma olhadinha na água, eu tenho que ver o que está acontecendo, senão vai bater o motor, é pior o prejuízo. Está entendendo como que é a situação? Esse é o quadro. Não há como tirar o sinal. Se você tirar o sinal, você está prejudicando. Por isso que, por amor, Deus está se condoendo com a situação, mas Ele não pode tirar o sinal. Ele tem que falar, segura um pouquinho, mais um pouquinho, você vai conseguir, você vai vencer, você vai chegar, e depois você vai ter a recompensa, você vai me agradecer. Deus diz assim. Isso é sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos dar uma olhadinha que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, Apóstolo São Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que nós encontramos aqui, meus queridos. Olha que palavra. Aqui nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Há uma outra tradução que diz tempos difíceis. Está notando? Você se esforça, você luta para conseguir uma coisa. Quando consegue? E depois vê que não era aquilo tudo. Mas a qualidade do produto não compensa o investimento, o sufoco que você passou. Tempos difíceis, tempos de luta, tempo de crise, tempo de plantar e não colher, tempo de plantar e quando está alto a produção, ou vem o bicho e come, ou vem a água e carrega, alguma coisa acontece. Ou senão quando produz tudo, depois vem o preço lá embaixo. Acabou também no nada. Que situação. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Agora, veja essa relação da situação. Porque haverá homens amantes de si mesmo, mas avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfêmios, desobedientes aos pais e mães, ingratos. Vem cá, você está pensando, você conhece essas pessoas? Você conhece pessoas com essas características? É a pergunta. Profanos, sem afeto natural, irreconciliável, briga e não volta, não se arrepende, não pede perdão, não perdoa, irreconciliável, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, bonitinho, negando, porém, o poder. Afasta-te também destes. Você conhece desse tipo de pessoa? Se você conhece, essas pessoas estão mostrando mais um sinal da vinda do Senhor, pois nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Conviver com essas pessoas é bom, é gostoso. Está notando? São os últimos dias. Essa relação estão... Agora, a minha preocupação é, sabe qual? Porventura, eu estou nesta relação? Esta é a minha preocupação. Eu estou enquadrado nesta lista de pessoas? Aí é que é o caso. Eu tenho que entender que isso é um sinal do fim, mas eu não posso fazer parte desse grupo. Esse é o ponto importante. Deu para observar? Eu tenho que ser diferente. Eu não posso ter essas qualidades depreciativas. Agora, nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Está pertinho aí. Só voltar um pouquinho, se você está com a sua Bíblia Sagrada. Capítulo 5. Olha que coisa interessante. Não tem como escapar. Lembra que eu falei disso lá atrás? Observa. Capítulo 5, verso de 1 adiante, os primeiros versos nos diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não é necessário que eu vos escreva. Eu não preciso de escrever sobre os tempos e as épocas. É o que eu estou dizendo para você. Eu não preciso dizer o que está acontecendo. Basta que você saiba o que significa estes acontecimentos. Apóstolo Paulo está dizendo: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Está notando? Vocês estão sabendo. O ladrão vai avisar: eu vou lá na sua casa buscar o bujão de gás. Quando você passar ali na rua, no escuro, vou tomar seu celular. O ladrão fala assim com você? Não. Deus não avisou. Para o seu bem, para você estar preparado a cada instante. Diz: então, o que nós entendemos virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Meus queridos, eu devo dizer o seguinte: estão planejando, estão lutando por um ideal, querem uma nova ordem mundial, para oferecer às pessoas equilíbrio, unidade, prosperidade, tudo de bom, tudo de alegria, paz e segurança. E agora eu pergunto, porventura não está encaixando aqui como um dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Esta é a questão. Pensa um pouquinho. Como as dores do parto, aquela que está grávida e de nenhum modo escapará. Tem como a gestante nas últimas horas lhe escapar? Não, não tem. Ela está no caminho, a situação vai agravando cada vez mais. Essa é a nossa situação. Quanto mais for chegando a hora, o trem vai apertar mais ainda. A situação vai ficar mais dramática. Mas também tem uma coisa: depois das dores, a alegria da mãe, abraçar o filhinho. Deu para ver? Que gostoso. É o que Deus quer lhe oferecer. Esse é o ponto importante. E para terminar, para fechar, eu devo dizer o seguinte. Para fechar, eu devo dizer as seguintes palavras. Olha bem como aqui está dizendo: mas
vós, irmãos, estou lendo no verso 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Está anotando de novo? Você não está em treva. Você já está sabendo. Você já ouviu. Confere. Busca na fonte. Vai à palavra. Leia por si mesmo. Vai atrás. Aproveita a oportunidade. Eu quero, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a cada momento, estar atento, vigiando, para não ser surpreendido. E eu espero que você também entenda que é importante, é para o seu bem, isto que eu estou dizendo. Se você achou que isso é importante, não se contente em somente assistir esse vídeo. Assista de novo, pega outra vez, reveja se tem fundamento o que está sendo dito. E depois de tudo isso, faça uma outra coisa. Mande para seus amigos, mande para os seus contatos, para os seus conhecidos, para que eles também sejam advertidos e ensinados. Assim você está me ajudando a ajudar outras pessoas a se prepararem. Esses são os sinais da brevíssima vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar preparado a cada momento, agora, para esse dia glorioso. Você também deve estar preparado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê a graça de continuarmos firmes lutando por esse ideal, em nome de Jesus. Amém.